ali, tá? Com a taça chegando e o torcedor do Palmeiras sendo recebido. Certamente o jogador do Palmeiras, o troféu do Palmeiras sendo recebido por muitos torcedores do Palmeiras em Guarulhos. Nós vamos acompanhando essa movimentação também. Agora, Breno Lopes é um caso sério, né, Jean? É impressionante como a história do futebol muitas vezes nos reserva surpresas, como foi o Breno Lopes. Nós temos até uma tela para mostrar como mudou a vida do Breno Lopes de uns tempos para cá, de pouco tempo para cá. Dá uma olhada. Breno Lopes, o que tinha feito com a camisa do Palmeiras, chegou em novembro, hein? Chegou em novembro do Juventude, estava disputando a segunda divisão até pouco tempo atrás, o Juventude subiu agora para a Série A. Veja só, até o dia 25 de janeiro, ele tinha ali 15 jogos, 8 finalizações e nenhum gol. É claro, entrando no decorrer das partidas e tal, não são jogos completos. Nesta semana, ó, até 30 agora, até o grande dia da vida dele como jogador de futebol, sem dúvida nenhuma. 2 jogos, 3 chutes e 2 gols. É o iluminado da vez, o herói improvável, o Breno Lopes. Jean. Aliás, o Palmeiras tem tido, né, historicamente, nos últimos tempos, heróis improváveis, né? A gente lembra do Betinho, quando deu um título da Copa do Brasil para o Palmeiras. A gente lembra do próprio Fabiano, né, lateral direito, que era um dos jogadores mais criticados da torcida, fazendo o gol que garantiu o título de 2016. O Daverson, que aí tudo bem, né? Estamos falando de um cara que era centroavante o tempo todo, mas muitos títulos do Palmeiras têm sido garantidos por jogadores improváveis ou jogadores que não são... O quê? O próprio pênalti da Copa do Brasil, quem bate é o Fernando Praz, né, em 2015. É verdade. Esse é um improvável pelo qual a torcida sempre foi apaixonada, mas você tem razão, põe improvável nisso, né? Um título garantido por um goleiro. É que os outros, acho que são jogadores que sempre tiveram em algum nível as críticas da torcida direcionadas a si. E o Breno Lopes talvez um pouco cedo demais também, né? Tenha começado a ser criticado. Não acho que não era muito cornetado, mas claro, se a gente olhar, né, para os jogos recentes até, o Palmeiras vinha perdendo muitos gols. O Breno tinha sido um jogador que tinha perdido gols, por exemplo, naquela partida contra o Grêmio, né? O próprio Breno e o Rony não estavam fazendo uma dupla que se acertava muito em vários jogos. Foi a dupla que acabou resolvendo a parada hoje. Ele é uma alternativa importante, Paulo. Eu sempre digo, o Palmeiras perdeu aquele que era o seu melhor jogador de beirada, né? O seu melhor jogador de lado, com essas características do Breno, do Rony, que era o Wesley. Não tem a menor dúvida que o Wesley era o grande nome nesse sentido. E esse vai ser um reforço importante para o Palmeiras na próxima temporada, né? O Pedro perguntava sobre reforços, sobre contratações. É bom lembrar que o Palmeiras vai ter o reforço do Wesley, que é um jogador que estava num altíssimo nível. Hoje não contou com o Veron, Gabriel Veron, no banco de reservas, outro jogador, né, muito promissor, jovem, que talvez ainda não tenha jogado tudo que precisava. E acho que o Breno, com esse gol, ele ganha uma tranquilidade, ele ganha um crédito com a torcida indiscutível, né? Para poder também ter mais paz, ter mais tranquilidade. E olha o que a gente está falando. Rony, Breno Lopes, Gabriel Veron, Wesley, todos jogadores de lado de campo com essa característica. Ou seja, o Palmeiras tem um elenco realmente muito forte e por isso mesmo faz essa campanha que o Birner acabou classificando como épica por tudo que acontece nessa temporada. Essa não é uma temporada normal para você chegar, né, em final de Copa do Brasil, ser campeão de Libertadores e até 1 ou 2 rodadas brigar, inclusive, pelo título do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Jean. Fala, Calçade. É muito curioso o Palmeiras ser campeão da Libertadores com o gol do Breno e exibindo assim uma garotada que vem da base que é brilhante. Porque desde lá atrás, quando o Gagliotti até citou, né, esse período, você também iniciou falando do teu comentário, lembrando do Paulo Nobre, que acho que é uma figura que precisa ser lembrada, porque o que ele fez, pouca gente até vai fazer, ele botou o dinheiro dele, o prejuízo era dele, o lucro era do Palmeiras, e o Palmeiras, desde então, e com Paulo Nobre, depois saindo de Paulo Nobre, com Gagliotti, o Palmeiras especializou em grandes contratações. O Palmeiras chegou a ter quase todos os meias do mercado. O Palmeiras tinha meia até que estava afastado e não jogava.
né? A gente esperava que o Veiga tivesse finalmente o Veiga tivesse uma sequência, mas era o Veiga, era o Lucas Lima, era o Zé Rafael, era o Scarpa, era muita gente. E o que aconteceu? O Palmeiras foi campeão com meninos da base, com um gol do jogador, talvez de todas as contratações que o Palmeiras fez, as contratações bombásticas, o jogador custou menos. O jogador que... Então, é até uma forma de mostrar para muita gente que nem sempre você vai ser campeão com rios de dinheiro, mas porém mais organizado, trabalhando bem a base. O Palmeiras, quando decide trabalhar bem a base, porque a base do Palmeiras era um horror, né? O Palmeiras, não, depois de Wagner Love, ficou ali para revelar alguém. O Palmeiras mostrou que quando você quer, quando há uma decisão política interna de melhorar um departamento, melhorar alguma situação que não está funcionando, é possível fazer. E eu tenho certeza que o Palmeiras deu todas as condições à base, contratou as pessoas certas, e a base aí está premiando o Palmeiras, porque o que Danilo joga, Patrick de Paula ainda tem que desenvolver, tem alguns garotos que ainda não estão prontos, mas tem o Wesley, tem um monte de gente. O Palmeiras conseguiu produzir, tem o menino, que é uma realidade. Então, é bem curioso, é bem bacana ver isso. Calçade, é bom destacar, só rapidinho, Birner, é bom destacar o que o Calçade falou, que assim, o Paulo Nobre, na sua gestão, inicia essa reconstrução das categorias de base, que hoje são indiscutivelmente um sucesso e já eram há um bom tempo, né? Então, o mérito realmente para o antigo presidente do Palmeiras, e essa gestão tem todo o mérito de, nesse caso e nessa temporada, obrigar os seus treinadores, no início o Vanderlei Luxemburgo, né, e depois, claro, o Abel dando prosseguimento, mas obrigar quem quer que fosse o treinador a utilizar essa base. Foi uma premissa da diretoria no começo da temporada, que a base seria utilizada. Foi muito bem utilizada. Eu acho que escolheu com o Abel o cara exatamente por conta disso. O Gagliotti falou em entrevista para o Eduardo de Menezes, também depois do jogo, e a escolha teve a ver muito com a facilidade do treinador lidar com esses jogadores da base. Vale lembrar que o próprio Abel Ferreira, um treinador de 42 anos, tende a evoluir bastante durante a carreira. Ele já é um treinador acima da média em nosso futebol, né? Pela maneira como ele vê o futebol, como ele consegue transformar o jogo em algo coletivo, pela maneira como ele conseguiu lidar no momento de pressão extrema, porque a única certeza que eu tinha a respeito do jogo de hoje é que seria muito tenso. Eu não sabia se um dos times ia jogar melhor que o outro, se alguém ia se impor, se ia ser um jogo mais aberto, um jogo mais fechado. Eu tinha absoluta certeza que ia ser um jogo muito nervoso. Eu não sabia que as equipes iam ser tão cautelosas como foram. O Calçade, por exemplo, destacava a marcação do Vinha no Marinho. Sem dúvida nenhuma, muito bem feita. Era uma das missões mais difíceis. Agora, o Rony ajudou bastante. E o Pará daquele lado quase não avançou, se é que avançou, né, por muito tempo, porque os laterais das suas equipes foram muito conservadores. Não. Os treinadores escolheram a cautela ao invés de tentarem jogar um pouco mais com a bola. Pois não? O Pará não subia, o Pará vinha e ele ficava por dentro no meio de campo, justamente para estar numa zona de fácil acesso à jogada liberada do Palmeiras. Então o Pará não subia, o Pará no máximo entrava e fechava o meio de campo. Então, isso facilita, porque o Marinho ali muitas vezes... Aliás, uma coisa que chamou a atenção, na hora que o Santos mexe, a primeira movimentação para sair da cautela extrema foi feita pelo Cuca, aos 72 minutos, né, quando ele coloca o Lucas Braga e tira o Sandri. Mas aí você pensa o quê? O Santos vai tentar sair jogando com a bola, vai tentar fazer aquela construção, nem que seja até um setor do campo, para tentar atrair a marcação do Palmeiras para um lado, para fazer a inversão e balançar o sistema de marcação do Palmeiras. Não fez isso. Era só com chutão. Era a bola vindo para o goleiro vindo para o zagueiro, e aí lançamento longo para o Marinho ou para o Soteldo, ou para quem estava lá na frente. E isso facilitou para os defensores. E o Abel soube usar isso, né? Porque é a hora que ele coloca o Breno e ele passa a ter mais contra-ataque, né? Ele tira o menino e passa a ter dois jogadores pelos lados do campo para o contra-ataque. O Luiz Adriano também não é um jogador lento, um jogador que pode ser acionado nesse lance, sem perder consistência na marcação. Aliás, tem que citar mais uma coisa do Abel.
95% dos treinadores, é um número subjetivo, óbvio, não posso ser matematicamente preciso, principalmente brasileiros, teriam colocado o William. Não teriam colocado o Breno. Uma situação dessa. E apesar da experiência, a rodagem, a capacidade de lidar com um momento difícil, e nem teria uma troca sem lógica. Ninguém criticaria se tivesse colocado o William ao invés do Gabriel Menino. Então, o título do Palmeiras, esse lance marcante, ainda mais quando você vê o Rony vindo pro lado direito e o Breno aparecendo naquele momento do lado esquerdo, nas costas do Pará, tem muito dedo do treinador. Mas tem muito dedo do treinador. Eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Vamos falar mais sobre os jovens do Palmeiras. Antes, a alegria, a felicidade deles, o destaque da participação da nossa equipe também. Edu de Menezes e os jovens do Palmeiras tão responsáveis pela conquista da Libertadores. A melhor base, segura a melhor base do Brasil, vai. A melhor base do Brasil, vai. Segura aí a melhor base do Brasil. É verdade, isso aí é a melhor base do Brasil mesmo. Vai, segura. E aí, molecada, vem aqui, ó. Ô, Verão, vem, Verão, vem, Verão. Olha, agora vai trazer a base aqui agora, vamos lá. Só categoria de base agora, vindo aqui, que realmente é a melhor base do Brasil. Então tá o Verão, tá o Luan Silva, o Gabriel. Então tá todo mundo aí, ó. Vai lá. Vai do Brasil, vai. É o junto. É a melhor base do Brasil. Alegria, melhor base do Brasil, segundo eles. Aliás, o Palmeiras montou uma geração de base muito vencedora, né? O Palmeiras conquistou vários e vários títulos na base. E melhor que isso, né? Está usando tudo que construiu para dar títulos ao seu time profissional. Porque não adianta só também conquistar títulos na base, mas não conseguir aproveitar suas joias no time principal, no time profissional. E isso acontece com muitos times pelo Brasil. O Palmeiras não. O Palmeiras abriu as portas para a sua base e aí estão números que provam a importância dos cria da academia na conquista. Veja só, 33 gols na Libertadores, 17 participações da base nesses gols, com gols, assistências. Olha lá, e quem da base mais jogou na competição? Gabriel Menino, 12, Danilo, 11, Patrick de Paula e Gabriel Veron, 7 jogos cada um. A impressão que dá, João, é que o Palmeiras conseguiu, de certa forma, de 2015 para cá, para pegar essa fatia, quando começam a surgir os títulos, depois de toda a reformulação citada pelo Zupac, o Palmeiras adquiriu uma maturidade, parece, na formação do seu elenco, abrindo as portas para a sua categoria de base e fazendo contratações mais pontuais, como, por exemplo, a do Breno Lopes, né? Sem ter de exagerar no marketing das contratações, muitas delas não deram certo, o Palmeiras acabou batendo a cara em algumas contratações caras que fez, como o Borja, como o Guerra, que eram campeões da Libertadores, outros nomes mais badalados, dá até para botar o Lucas Lima nessa história também, apesar de ser um campeão da Libertadores, mas nunca deu aquilo que o Palmeiras esperava. E não, hoje o Palmeiras tem a base reforçando o time profissional, é lógico, um elenco recheado ainda, mais contratações pontuais, como a do Breno Lopes, que foi ali pinçado para chegar e decidir a Libertadores neste sábado. João. Sem dúvida, e isso é uma mudança de rumo histórica do Palmeiras, né? Porque, como eu já disse aqui anteriormente, o Palmeiras sempre foi um grande clube comprador, né? O Palmeiras veio ao Bangu e comprou Ademir da Guia. Depois, na era Parmalat, o Palmeiras trouxe Edmundo, Evair, Zinho, montou aquele esquadrão, aquele grande time. Os grandes times da história do Palmeiras sempre tiveram, na sua maioria, jogadores que foram buscados em outros lugares. Então, esse é um ponto que tem que ser valorizado nessa conquista histórica da segunda Libertadores da América da Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma mudança de rumo e a qualificação desse elenco, né, que já era um dos melhores do Brasil, ficou acentuada depois da chegada dos meninos. Eles incrementaram esse elenco do Palmeiras, deram uma nova vida a esse elenco do Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo puxou muitos deles para o time de cima, né, teve esse mérito, mas realmente a coisa fluiu e eles passaram a se destacar e a desabrochar mesmo a partir do momento
que o Cebola assumiu fazendo a transição e quando chegou o Abel Ferreira. Vale lembrar que eles já tinham sido importantes também na conquista do Campeonato Paulista, o Patrick de Paula mostrando personalidade, pedindo para bater o pênalti, fazendo lá o gol do título. Isso é muito importante. Vários dos jogadores que estão aí hoje no elenco do Palmeiras, mais experientes, já estavam no clube há algum tempo e vinham sendo muito questionados. A presença desses meninos com a melhor base do Brasil, como eles mesmos qualificaram, e merecidamente, é um trabalho realmente espetacular, deu um novo nível a esse elenco do Palmeiras, que é o campeão da Libertadores da América. E teve um fato que mudou essa história, né? A troca da diretoria executiva de futebol do Palmeiras, a saída do Alexandre Matos, o fim dessa era, é também um divisor de águas nessa relação com os jovens, porque o Alexandre, ele participa e ele é muito importante, isso tem que ser acreditado, ele é muito importante na reestruturação dessas categorias de base, na chegada do João Paulo Sampaio, na chegada do Wesley como treinador e de outros profissionais que trabalham na base. O Palmeiras trabalha a sua base de maneira muito integrada com o profissional, em relação ao departamento físico, fisiologia, departamento médico, toda essa estruturação tem as digitais do Alexandre Matos, ele colocou a mão nisso. Mas parava aí. O Palmeiras formava grandes jogadores e ganhava tudo na base, e o próximo passo qual era? Aproveitar? Não. Vender esses jogadores. Porque na ótica da antiga diretoria de futebol do Palmeiras, e isso eu ouvi em várias entrevistas coletivas, enfim, bate-papos, o Palmeiras achava que era fundamental e era necessário vender esses jovens garotos por valores bem menores do que o potencial deles de fato sugeria para o futuro, para usar esse dinheiro e manter o Bruno Henrique, e manter o Dudu, e contratar o Lucas Lima ou outros jogadores. Então, o Palmeiras não enxergava os seus jogadores como fonte de recurso técnico, apenas como fonte de recurso financeiro para poder manter o time estrelado e badalado que o Palmeiras tinha à época. E isso se mostrou um grande erro, porque o Palmeiras vendia as suas promessas, isso estou falando há 2 anos, há 1 ano e meio, há 1 ano, para contratar promessas dos outros. Vamos lembrar que há 2 temporadas, há 1 temporada, o Palmeiras foi lá e contratou o Matheus Fernandes, que é bom jogador, mas que é um volante revelação do Botafogo. Está até agora no Barcelona, acho que o Internacional tem interesse na sua contratação. O Grêmio, perdão, tem interesse na sua contratação. O Palmeiras poderia muito bem ter olhado antes para o menino, olhado antes para o Patrick, olhado antes para o Danilo, ao invés de vender uma promessa sua para comprar a promessa do outro. Então essa é uma mudança. O Palmeiras tinha os seus jogadores, tinha o resultado em campo na base, aliás, mas olhava como fonte de recurso. E aí não dá, né? E aí isso mudou. Contratou o Carlos Eduardo. Aliás, companheiros, esse é um ponto muito interessante lembrado. É um ponto muito interessante levantado aí pelo Zupac, porque vale lembrar que o Dudu foi o principal jogador do Palmeiras naquele período ali de 2015, conquista da Copa do Brasil, até a conquista do Campeonato Brasileiro de 2018, ano de 2019. O Dudu, indiscutivelmente, foi o grande jogador do Palmeiras nesse período. E aí, num determinado momento da temporada, o Dudu vai embora, vai para o Catar. E aí o torcedor palmeirense ficou se perguntando, e a partir de aí, o que vai ser do time do Palmeiras que perdeu o seu principal jogador? Como será o Palmeiras sem o Dudu, que tinha sido o grande destaque dos últimos tempos? E o Palmeiras superou isso, né? E acabou arrumando muitas soluções dentro de casa mesmo, quando o Wesley começou jogando muito bem e infelizmente se machucou. O Gabriel Veron ainda tem um potencial muito grande a ser mostrado, mas já dá para ver claramente que é um jogador de enorme potencial. Então o Palmeiras conseguiu também superar esse ponto, a perda do seu principal jogador dos últimos anos, para chegar aí à conquista da Libertadores, que era um grande sonho de todo o Palmeiras. Isso é interessante, né, João? Porque se você fosse apontar quem vai ser o grande nome da base do Palmeiras nesta temporada, o cara que vai chegar e que vai ser decisivo, todo mundo apontaria para o Gabriel Veron, né? Sobretudo depois da saída do Dudu, quando o Gabriel Veron se tornou o titular óbvio do time. E eu talvez não coloque o Gabriel Veron nem entre os 3 mais importantes dos garotos da base, o que não quer dizer que ele não possa vir a ser o maior deles, né, para frente. Mas acho que, olhando para a parcela de contribuição nessa temporada, você tem jogadores à frente dele, né?
Acho que o contratar no Palmeiras virou uma coisa diferente, como disse o Paulo. O Rony foi uma contratação pontual, é bom lembrar, porque era um jogador dado como certo e apesar das críticas acabou dando certo de fato. E o Breno Lopes talvez não chegasse, não fosse todo o imbróglio, a saída do Dudu no meio da temporada. Depois, se não me engano, o Breno chegou até depois da lesão do Wesley, ou seja, passou a ser uma necessidade de contratar um jogador com essas características e até pelo que aconteceu hoje, podemos dizer que o Palmeiras fez bem essa escolha, né? Mas para mim está muito claro que o peso dos garotos nessa conquista da Libertadores e na ótima temporada que o Palmeiras faz é muito grande porque a gente pode destacar sim o Rony, como já destacamos, pode destacar o Everton, mas a parcela de jogadores, de jogadores como o Danilo e como o Gabriel Menino, por exemplo, nessa conquista, é gigante, não é que é razoável, não. Do Danilo e do Gabriel Menino é gigante, do Patrick de Paula é uma boa parcela também. Vamos lembrar que o meio de campo do Palmeiras, no seu melhor jogo, né, o seu melhor resultado da temporada, era formada por Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula, né? Então os três que jogaram a partida contra o River Plate em Buenos Aires. O Wesley talvez tenha sido o melhor atacante no momento em que estava à disposição, melhor entre todos, olhando para o que ele fez quando ele estava bem. Então realmente o mérito dos garotos nessa conquista é muito grande e esse mérito do uso dos garotos por serem garotos, acaba sendo compartilhado com todo mundo. Tanto com a diretoria que obrigou que eles fossem usados, como do treinador que utilizou bem. E tem uma coisa que é essencial, porque essa é a fórmula básica de boa parte das equipes que ganharam campeonatos com seus jogadores formados em casa. Eles têm veteranos de nível elogiável e que são exemplos, muitas vezes fora de campo e com certeza dentro de campo. As lideranças do Palmeiras, você, o Everton, o Gomes, são jogadores que ali não tem migué. Ali não tem jogo que se joga mais ou menos, seja jogo pequeno, jogo médio ou jogo grande. Ali não tem, provavelmente, até a gente sabe, noitadas com jogadores chegando atrasados em treinamento, esse tipo de coisa. O Luiz Adriano foi chamado uma vez pelo próprio Abel Ferreira de um técnico em campo. Quer dizer, eles têm alicerces para que ajudam a desenvolver o futebol desses jogadores. Na hora da tensão, tem quem chame a responsabilidade, quem fale aquela coisa no ouvido, quem os ajude, quem converse fora de campo. O Felipe Melo, por exemplo, que foi um cara que já pecou na carreira por ansiedade mal gerenciada, e isso para mim ficou muito claro no jogo contra a Holanda, na Copa do Mundo, deve ter aprendido alguma coisa ali. Então ele deve ter feito nas conversas um papel muito importante para o time entrar bem preparado num jogo como esse. Porque era um jogo de tensão pura, como a própria partida mostrou. Era um jogo de paciência, era um jogo em que não podia se errar, né? Era um jogo em que você tinha que ter extrema concentração naquilo que o treinador pediu. E o Palmeiras conseguiu fazer isso sem a bola. Com a bola, o próprio Luan disse que o Palmeiras não conseguiu jogar como esperava. Mas não importa, foi o suficiente para ser campeão. Então, a base funciona muito bem quando sobe, quando ela tem também jogadores mais rodados, experientes. Se você pegar um time de base campeão do Palmeiras e trouxer ele inteiro para cima, dificilmente ele ganha uma Libertadores. Então, eu acho que o trabalho inteiro em si, base, escolha de jogadores como referências, escolha do treinador, administração da parte financeira no meio da crise, tudo isso levou o Palmeiras a ter uma campanha como essa. Eu só queria fazer pois não, pode falar, Jean. Fala, João. Não, pode falar. E eu queria também, além do que você falou, Jean, da atuação contra o River Plate lá em Avejaneda, que foi a maior derrota do River Plate na história dele em Libertadores da América. Foi um resultado histórico do Palmeiras, né? O River, na Argentina, nunca tinha perdido por 3-0 numa partida de Libertadores da América. E foi derrotado pelo Palmeiras. E naquele jogo, o meio-campo era formado por meninos, garotos da base, e a atuação do Gabriel Menino naquele jogo foi de gente muito grande, né? Vale lembrar o lance dele, da provocação, que ele acabou arrumando uma expulsão do jogador do River Plate, descontrolou a equipe do River, que a partir daquele lance perdeu completamente o rumo na partida, e aí o Palmeiras passou a dominar mais ainda. Num outro jogo chave também da campanha, que o Palmeiras foi até La Paz, quando um time brasileiro já não vencia lá há mais de 25 anos,
e conseguiu vencer com um golaço do Gabriel Menino, chutando da entrada da área. Então são lances, são momentos aí nessa longa trajetória marcantes e que destacam a importância da garotada na conquista histórica do Verdão. Esse é o melhor deles, João, até pela versatilidade. Aliás, não é à toa que ele está na seleção brasileira. Quer dizer, quando eu digo o melhor deles, não é que ele será o melhor entre todos eles. É que, olhando para a temporada, para mim, o Gabriel Menino é o primeiro dos garotos. E eu só queria fazer uma observação em relação àquilo que o Zupac falou sobre a venda da base, porque o que não pode é virar padrão, essa venda de jogador da base. O que não pode é você virar uma fábrica de criar jogador para vender. Embora não seja nenhum problema, não seja um crime, quer dizer, vender também faz parte. E muitas vezes eu acho que faz sentido você vender um jogador sem subi-lo. Por que faz sentido? Porque a loucura de alguns clubes europeus, muitas vezes, para tirar joias, né, para tirar promessas do futebol brasileiro, faz com que eles paguem uma grana em jogadores que você não sabe exatamente o que vão ser, né? Então, o Palmeiras foi muito criticado na venda do Arthur e não dá para dizer, até pelo que ele está jogando no Bragantino, né? O Luan Cândido, esse é um outro bom nome, que foi contratado pela RB Leipzig e está jogando no Bragantino. Então, muitas vezes, tudo bem você vender o jogador que você não sobe para o time principal. Nem todos precisam subir. Você precisa olhar para o que você tem no seu time principal, né? A perspectiva de você precisar subir alguém ou não naquela posição. Então, se você tem, sei lá, 2 laterais esquerdos de altíssimo nível, realmente, você vai ficar segurando o terceiro e esperar o quê? Ou então você vende o cara mais velho. Então, eu acho que às vezes, dependendo das ofertas, tudo bem vender. O que não pode é ser o padrão. Quer dizer, você virar uma fábrica de jogador única e exclusivamente para vendê-los. Até porque o torcedor gosta em geral, e não é só o do Palmeiras. Eu acho que todo torcedor de time brasileiro, em geral, gosta do garoto que vem da base, né? E aí é outro ponto importante também, viu? Aí é outro ponto importante também, rapidamente, porque o Palmeiras, aliás, isso também vale para o Flamengo, que foi o campeão da Libertadores no ano passado. São clubes que hoje já não precisam vender na primeira proposta. Eles não estão desesperados por dinheiro. Por quê? Porque se estruturaram. Os 2 brasileiros que venceram a Libertadores, Palmeiras em 2020 e Flamengo em 2019, foram times que se estruturaram ao longo dos últimos anos e hoje têm uma condição financeira que faz com que esses talentos que surjam na base não precisem ser vendidos na primeira proposta, né, a toque de caixa. Então isso é muito importante. Você pode usufruir mais desses talentos e depois, quando vier uma proposta realmente que seja compensatória para o clube, para o jogador, que vale a pena, aí sim vencer. E isso pode fazer diferença ao longo aí dos próximos anos nessas principais competições. O Birner foi cirúrgico, tem muito bom trabalho envolvendo a transição desses garotos da base para o profissional, porque é um período chave, né, na carreira do jogador. Quantos e quantos grandes jogadores constroem uma carreira maravilhosa na base, o clube investe ali década, né, 10, 12 anos investindo num garoto e tudo mais, e ele não vira de jeito nenhum por uma série de aspectos que envolvem exatamente essa transição. E esses jovens do Palmeiras, esses caras não têm 2 anos de time profissional e eles estão conduzindo ou participando da condução do Palmeiras hoje ao bicampeonato da América. É de um significado absoluto. Quem chamou? Eu chamei, só para fechar esse assunto de base, de fato esse trabalho é muito bem feito no Palmeiras, mas diante desse cenário caótico que a gente vive no mundo e consequentemente no esporte, tem uma coisa boa que essa temporada tem deixado para os clubes, é justamente o papel dos jovens. Claro que a gente fala do Palmeiras, porque o Palmeiras acabou de ser campeão da Libertadores e os garotos mostraram uma maturidade impressionante, né? Acho que esse trabalho faz com que eles subam maduros para jogar,
Mas se a gente ampliar um pouco o campo de visão, a gente vai ver o São Paulo usando muito bem os meninos nessa temporada. O Santos, quando precisou, o Caio Jorge, o Sandri, os outros, quando o Santos teve surto de Covid. O Internacional, Lucas Ribeiro entra no time e vai bem. Praxedes, o Peglow, esses caras entram no time e vão bem. Até o Corinthians, eventualmente, quando precisou de Xavier, de Mantuan, de Piton, antes da lesão, esses jogadores também serviram bem ao elenco. Então, a gente está no momento... O Grêmio. O Grêmio, sem dúvida, sempre o Grêmio seus pontos. tem usado há muito tempo nos últimos anos. E no momento onde os clubes têm um rombo financeiro devido à pandemia, uma perda gigante de arrecadação e consequentemente, o poder de consumo, o poder de compra diminui, eles são obrigados a olhar para a base. Numa temporada ainda mais desgastante